O homem! Uma máquina! Finalmente, o cara que fez o Eu Vou Dirigir Depois de Beber, tô brincando, o Pixel Pietro, maravilhoso, que fazia muito tempo que ele tava devendo uma timeline de Five Nights at Freddy's inegavelmente canônica, parte 3. Eu já trouxe aqui o react da parte 1 e parte 2. Me falaram que tem algumas coisas aí, né, que eu preciso ver, então vamos ver. Vamos ver isso aqui juntos, né? Espero que vocês estejam estejam tudo bem, espero que vocês estejam bem, né? Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Lembrando, o vídeo na descrição, tá? Pra vocês ir lá no canal do Pixel Pietro, deixa o gostei, tamo junto. Muito obrigado. Antes de mais nada, tô só ajeitando a câmera aqui um pouquinho. É isso aí, vambora. 3, 2, 1, lembrando, né? Vão na descrição que tem o vídeo lá, original seu, falando por cima qualquer coisa que eu preciso falar. 3, 2, 1, foi. Quanto tempo, né? Você tá pronto pra continuar... O que você tá fazendo? Eu tô valendo. Para de pegar spoiler, deixa eu fazer o trabalho duro pra você e continuar a timeline de FNAF mais inegavelmente canônica que você vai ouvir na sua vida. William Afton, depois de um longo dia de trabalho e matança, decidiu voltar pro salão principal da Freddy Fazbear's Pizza e ficar parado como se nada tivesse rolando. Mas o restaurante todo tava em pânico, porque um dos clientes viu o Henry fazendo aquele negócio de ficar olhando pro nada. William decidiu que essa era finalmente a hora perfeita pra confrontar o Henry sobre os $5 que ele devia. Mas por pouco ele notou um garoto suspeito saindo da piscina de bolinhas. O William já tinha visto esse garoto antes socializando com os clientes nas últimas semanas. Ele normalmente não era de especular sobre o que os clientes estavam aprontando, mas ele sentia que tinha algo de errado com esse garoto em específico. Então, ele decidiu traumatizá-lo só por diversão. William levou o garoto pra sala secreta e mostrou pra ele todas as crianças desaparecidas enfiadas. O garoto, razoavelmente horrorizado com isso, meteu o pé até a piscina de bolinhas enquanto o William perseguia. Assim que ele mergulhou de volta, o William decidiu que não valia a pena ir atrás dele. Aquela piscina não era agradável. Então William estava prestes a desistir da perseguição, até que a piscina se iluminou. William percebeu que havia algo muito mais misterioso nisso do que ele esperava. Então ele decidiu voltar depois de fazer algumas preparações. Na manhã seguinte, ele se vestiu com umas roupinhas de férias, encenou uma sessão de fotos para enganar o Henry sobre o... Pelado. Ele está pelado. William Afton está nu. Ele está pelado e ele não tem pá! Onde ele tava, e vestiu o traje de Spring Bonnie antes de dar um mergulho na escuridão. Meu Deus do céu, não! Nossa, é essa? Nossa, que raiva. Nossa, que raiva. Não é 2000. Não, pelo amor de Deus, que vontade. Nossa, ai, eu vou derreter meu rosto. Nossa, vamos, por favor, vamos voltar pro FNAF 1, 2, 3 ali, por favor. Nós era feliz e não sabia. 23. Oswald, um moleque que tinha se jogado dentro de uma piscina de bolinhas que por algum motivo viajava no tempo na pizzaria do Jeff, de repente surgiu em pânico e encontrou seu pai extremamente confuso. Mas antes que seu pai pudesse lhe dar uma baita de uma bronca, William Afton o pegou de... Seu filho de uma égua! Você, Pixel Pedro, ele usou minha voz! Eu não... Desgraçado! Você é um filho de uma égua! Filho de uma mãe! Ele me quis me pegar de surpresa, ele usou... Ele não veio nem falar comigo. Ele veio me dar oi! Olha aqui! Olha aqui! Gente confuso. Mas antes que seu pai pudesse lhe dar uma baita de uma bronca, William Afton o pegou de surpresa e puxou ele para as profundezas da piscina para conseguir escapar. Capeta. William ficou surpreso com quão rápido ele encontrou Oswald, mas deduziu que devia haver alguma dilatação temporal inexplicável que tornava as coisas mais convenientes. Com tudo isso resolvido, William levou Oswald para fora da pizzaria, descobriu que era um GPS e levou o menino para casa. Embora tivesse fascinado com o mundo lá fora, ele não podia absorver tudo completamente. Ele estava muito focado. Assim que chegaram em casa, ele subornou a mãe de Oswald para que ela colaborasse com a pegadinha até que ele notasse. Eu achei que ele ia falar. E o William Afton se apaixonou pela mãe do Oswald. Ele falou assim: eu amo a sua mãe. Eu cheguei a meter essa. Depois que Oswald dormiu, William decidiu que iria bisbilhotar as coisas dele, porque sim. Que horror! Olhar as páginas mau gosto! Do garoto, ele encontrou desenhos dos antigos mascotes da Freddy's acompanhados por vários personagens que ele não reconhecia. A curiosidade de William sobre esses personagens foi suficiente para inspirá-lo. Então ele pegou um monte de sucata da garagem e começou a trabalhar em um novo animatrônico para ver o que acontecia. Durante a noite, de alguma forma, todas essas peças conseguiram se juntar em uma obra-prima.
Mas depois de perceber que ele só fez uma personagem feminina convencionalmente atraente, ele rapidamente perdeu o interesse. Então ele jogou ela fora antes de Não ir é a na nave. Balora, né? No dia seguinte, Oswald decidiu resgatar o pai dele antes que fosse tarde demais. Embora William tenha feito o seu melhor para parar o garoto, Oswald conseguiu derrubá-lo. William, desorientado, tropeçou em uma rede e se enforcou, permitindo que Oswald Vambora, e seu pai moleque! escapassem em segurança. Pra sorte dele, a integridade estrutural horrível do lugar socorreu William. A rede se rompeu, lançou William pra fora da piscina de bolinhas e ele disparou de volta pro estacionamento da Freddy's em 85 como se nada tivesse acontecido. Pelado. Enquanto isso, em 2023, o empresário local Michael Afton finalmente organizou seus planos pra revitalizar a Fazbear Entretenimento. Meu Deus, que medo. Mas ele não teve muita sorte quando o Conselho Municipal de Hurricane descobriu que todos os documentos de aprovações de projetos dele tinham assinaturas falsificadas. Normalmente Mas eles é um filho deixariam da esse mãe, tipo né? de coisa de lado, mas todos eles tinham um ódio mútuo da Freddy's e aparentemente queriam acabar com os planos de Michael. Após Então, a descoberta de fitas de treinamento dos destroços do seu desastre mais recente, ficou claro que a Que é o empresa FNAF estava 6, destinada tá? a ser encerrada de vez. Sabendo que a sua belezura não ia livrar ele dessa, o Michael pensou em uma solução mais prática para esse problema, então ele rapidamente adulterou as fitas enquanto ninguém olhava. Com licença, espero que não se importem em ouvir essa fita novamente. Acredito que estejam enganados sobre o estado da minha empresa. É, e a fita toda podre, né? Terá necessidade para voltar ao trabalho na próxima semana, já que o CNPJ da Fazbear Entretenimento existe. Essa evidência indiscutível deixou o conselho de mãos atadas e eles permitiram que o Michael continuasse seus empreendimentos. Desde que ele não construísse imediatamente um prédio gigante sobre metade da cidade. Então, com isso, Michael E foi decidiu justamente o que ele comprar a fez. pizzaria do Jeff, já que ela era só uma localização da Freddy's mal reaproveitada de qualquer forma. Usando planilhas Ai, meu largadas no Deus do escritório, céu, Mike que fez medo. recriações quase perfeitas dos animatrônicos clássicos. Tudo estava indo muito bem pro Michael e os seus esforços foram recompensados com sucesso. Ouvir tantos clientes na Freddy's todos os dias deixou Mike mais confiante com a pizzaria e agora ele queria Aí a seguir um galera tá projeto falando- bem mais pessoal. Concorda, onde ele tá tirando isso? Eu não faço a menor ideia! Ele tá tirando da bunda! Porque eu não sei da onde... É, até porque continuação das outras animações, né? Que é, enfim... Depois de procurar cientistas locais, ele raptou Phineas Taggart para ajudar ele no novo Ah, não, projeto é da pra Fazbear Phaser Fry, você tá Entretenimento. tirando O da Michael Phaser descreveu a Fry. sua visão para Taggart, uma substância maravilhosa que podia violentamente Ah, eu clonar e faço substituir qualquer pessoa. Quando questionado sobre o porquê de criar tal coisa, o Michael só disse que era um trauma necessário, tal como aquele que ele teve que passar para se tornar um empresário de sucesso. Tá bom, mas por que especificamente o Fazgrud? Vai construir caráter. Taggart Beleza, ficou satisfeito com a ô resposta. tio Depois Cosmo. de 26 minutos e meio, ele tinha desenvolvido a primeira amostra de Fazgrud. Michael ficou em êxtase com essa criação, mas ele Fazgrud. precisava saber se ela funcionava. Mas antes Que dele raiva de demitir o vocês. Taggart, o cientista implorou pra ele por pagamento. O Mike não queria dar dinheiro de verdade Ó o pra esse Fett cara, ali, então ó. ele tacou um robô cachorro pra ele e mandou ele embora. Enquanto isso, o animatrônico rejeitado das férias do William tinha sido levado pro lixão. Depois de um tempo, uma alma perdida encontrou e decidiu habitar o robô. Acabou que essa era a ex-mulher de William, Eleanor Schmidt, que tinha sido expulsa do Molten Não! Nossa! Pelo amor de Deus, só piora! Jesus Cristo! Eu vou ter um ataque hoje. Quem é? Como é que é? chão. Depois de um tempo, uma alma perdida encontrou e decidiu habitar o robô. Acabou que essa era a ex-mulher de William, Eleanor Schmidt, que tinha sido expulsa O nome da mulher é Eleanor. O nome da esposa é isso aí, ó. Ó, a galera reclama do Balora Afton. Vambora aí, ó. do Molten Vambora! durante o último fogo de glória de Henry. Canônico, 100%. As crianças que habitavam o espaguete de Pra que metal votaram documentário? que Eleanor não merecia se Tão libertar maluco? com eles. Então eles ejetaram ela para que ela ficasse presa nesse plano de existência para sempre. Após se reconstruir depois de ficar tanto tempo na garupa de Ennard, ela percebeu que essa personagem não tinha nenhuma personalidade notável antes dela chegar. Exato. Então, tendo a possibilidade de usar qualquer nome que ela quisesse, Balora ela 2 decidiu só Elétrico usar Bugalo. Eleanor mesmo. Enquanto se ajustava ao seu novo corpo, Eleanor percebeu que o seu vestido tinha uma função que ela só pensava que existia nos sonhos dela. Eram bolsos. Ela precisava usar isso imediatamente, então ela andou pelo lixão procurando alguma coisa de valor pra ela colocar no bolso. Ela acabou encontrando um bando de discos na mala de um carro velho, então ela foi lá e pegou todos eles. Mas assim que ela Ai. pegou eles, a frequência que esses discos emitiam deram a ela poder cósmico acima da sua compreensão humana. É, exato. Eleanor, percebendo que podia fazer qualquer coisa, imediatamente teletransportou É. pro seu velho trabalho de contadora, pensando Nossa, essa Eleanor. Nossa, ela é tipo a Agatha. Não foi o nome dela. Aquela bruxa. A vilã da Escarlate lá da Marvel. Ela é tudo, ela tá em tudo, ela faz tudo. É isso aí, irmão. A galera. Não, Eleanor é tudo.
É isso. Tem uma teoria... Não, a galera tá puxando muita teoria, mas eu já escutei esse papo, que a Eleanor é a sombra, a Eleanor é a agonia, a Eleanor é a... Eleanor é tudo, né? A Fazbear Fright se trata da Eleanor. É essa animatrônica aí, lá do To Be Beautiful. É isso. É isso. É essa teoria. Vambora na loucura da galera. Quer ter o emprego de volta. Seu chefe ficou surpreso ao ver ela e avisou que ela foi demitida e substituída 35 anos atrás. Ela não aceitou essa notícia muito bem. Repleta de ódio, Eleanor assassinou seu antigo chefe e ficou fascinada com o poder que a agonia dele a forneceu. Ela ficou obcecada com a coisa e começou a planejar o que ela ia fazer agora. Agora, guardando rancor contra praticamente qualquer empresário do mundo, ela foi até as maiores empresas que existiam e matou as pessoas que estavam no controle. Agora, com o triplo do poder infinito que ela já tinha, ela estava pronta para se tornar o maior mal que esse mundo já viu. Exatamente! Mas, surpreendentemente para ela, praticamente todo mundo que era refém dessas empresas ficou feliz com o imediato crescimento da qualidade de vida. E Eleanor foi tratada como uma revolucionária do bem, o que removeu completamente a agonia dela com... Ela é o manifesto. Ela é comunista. Ela não quer mais nada. Ela acabou com o capitalismo. Ela acabou com a escala 6x1. Eu estava errado. Eu estava enganado. Ela não... Ela retiro tudo que eu disse. Ela salvou o mundo. Ela matou os bilionários. Ela matou o Elon Musk pra não voltar ao Twitter como era antes? Será que ela fez isso? Dessa felicidade. Virar uma heroína da classe trabalhadora não era exatamente o que Eleanor tinha em mente. Ela virou... Mesmo que ela gostasse do respeito, isso ela não ajudava nem um pouco a fome constante dela. Então ela queria causar mais problema. Pra evitar o mesmo problema de antes, ela decidiu manter o negócio local. Se inspirando em como seu ex-marido descobriu o remanescente, ela foi até a Freddy Fazbear's Pizza fazer exatamente o que o William fez, só que melhor. Mas assim que ela chegou na porta da frente, o Michael viu ela e começou a ficar suspeito. Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Sou eu, sua mãe. Nenhum ressentimento sobre o incidente da escavadeira, não é? Não importa. Eu estou aqui para massacrar todos os seus clientes só porque eu quero. Que previsível. Levar um esporro desses realmente deixou Eleanor irritada. Ela teria Sai daqui, assassinado véia! Só de ódio em qualquer outra circunstância. Véia mas louca! levando em conta que ela estava devendo uma pra ele depois do incidente da escavadeira, ela deixou isso passar. Mas Eleanor precisava provar que o Mike estava errado, então ela decidiu fazer os truques idiotas que ninguém jamais faria no mundo. Como uma criança. Depois disso, uma pobre criança teve o azar de chegar perto da Eleanor. E ela decidiu que ela ia ser a primeira vítima perfeita para ela testar o seu poder. A criança, chamada Sarah, estava cuidando da própria vida enquanto Eleanor a perseguia. Quando Sarah chegou perto do lixão, Eleanor teletransportou para a mala do carro que ela tinha encontrado antes para Sarah ver. Sarah ficou fascinada com a beleza do animatrônico e decidiu levar ela para casa para usar como enfeite, ou seja... Meu Deus, a criança carregando o bicho. O bicho deve ter uns 500 quilos, no mínimo, uma meia tonelada aí de ferro, sucata, remanescente, agonia e inconveniências de roteiro, que eu acho que é o mais pesado. Todo o roteiro carregado nas costas dessa mulher. Aí deve ser mais toneladas de peso, portanto que a galera bota de peso dessa mulher e tá escrito. E imagina uma criança carregando isso aqui. Ó, realmente. Bom demais. Durante a noite, Eleanor decidiu que era Pesos finalmente e mais hora pesos de começar o seu roteiro. plano. Ela prometeu a Sarah que ia tornar o maior E toneladas sonho dela de realidade, teoria. ser linda. Sarah, sem entender que ela já era bonita do jeitinho dela, imediatamente aceitou a proposta. Mas Eleanor falou que pra isso... É aquela voz do capeta falando, por exemplo, a voz do ruim falando assim: ai, vai lá, vamos deixar ser bonita mesmo, não sei o que, vai, pinta esse cabelo, vai, arranca esse negócio da bochecha, vai lá, vai, arranca, vamos fazer uma lipo, vamos fazer não sei o que, vai, como aí você vai, arranca as costelas de baixo pra ficar magra, ai, começa, né, só botando bosta na cabeça, vai lá, fura a orelha, vai lá, é nada, pinta o cabelo, põe os espetos, faz tatuagem, faz não sei o que, daqui a pouco você está virando o Miguel, e você mal percebeu que você foi amaldiçoado com isso. funcionar, ela ia ter que sempre usar um cordão específico. Nos próximos dias, Sarah mudou completamente. Ela ficou mais popular, mais confiante em sua aparência e mais paranoica de que alguma coisa ia dar errado. E alguma coisa deu errado. Depois de escorregar uma banana tipo desenho animado, o cordão de Eleanor saiu voando do pescoço de Sarah. Pro terror de Sarah, Eleanor estava na verdade substituindo o corpo dela com pedaços de metal e o cordão era a única A história coisa que mantinha esse corpo a história é junto. boa. Sarah voltou correndo pra casa pra pedir ajuda da Eleanor.
E foi quando ela viu o animatrônico virar um clone exato do corpo original da garota. Se ela sobrevivesse, Sarah podia ter aprendido algum tipo de lição com essa trama toda. Mas infelizmente ela já tinha desmanchado e virado uma pilha de lixo metálico. Eleanor recuperou seu cordão, agora repleto de agonia novamente. Com esse poder maior, ela estava pronta para enfrentar toda a população de Hurricane das formas mais absurdas possíveis. Enquanto isso, Phineas Taggart estava em busca de qualquer sucata que ele pudesse encontrar. Ai, não, Essa não. noite em específico, O Friendly Face. A criança. Nossa, a história daquela criança que mandou pra Fazbear o DNA do gato e misturou com um amigo que morreu atropelado e virou um gato com cara de criança. Por que Five Nights at Freddy's é assim, mano? Por que FNAF é assim, cara? Ele, a Freddy Fazbear's Pizza Place, que agora tava num buraco onde William Afton e Andrew passavam tempo jogando Uno. O ódio de Andrew pelo William já tinha diminuído bastante. Ele só precisou gritar com um monte de lixo e logo ele esqueceu porque ele tava bravo em primeiro lugar. Infelizmente, o Taggart invadiu, interrompendo o jogo deles e tacando seu robô cachorro no espírito de Andrew, o que fez o seu remanescente se apegar à bateria do brinquedo. William olhou pro homem levemente preocupado. Não querendo levar porrada, choque ou pior, ele levantou e seguiu o homem seja lá pra onde ele tava indo. Com isso, Taggart chegou no seu laboratório com seus novos brinquedos. Um Fett possuído pelo Andrew e William Afton. Taggart não tinha planejado nada pra fazer com a sucata que ele coletou, mas achar uma alma perdida em um animatrônico zumbi realmente motivou ele a fazer algo espetacular com tudo isso. Pra diversão dele, o zumbi era absolutamente horroroso e ele tinha que deixar claro pra ele o quão feio ele era. Ah, por favor, eu não devo estar tão feio assim. É o Caio! É o Caio! Ah! O Caio é o William Afton! Ai, Caio, você tomou maldição pra si também. Igual eu estou amaldiçoado dessas paredes, desta cabeça de coelho. Eu estou até o fim da minha vida a falar de FNAF. Você também está agora. Só chamam ele pra fazer coisa de FNAF, mano. Pelo amor de Deus, coitado do menino. Aterrorizado ao perceber o quão queimada e quebrada sua roupa tava, William acidentalmente deu o olhar da morte pra si mesmo e explodiu. Taggart, inspirado pela gosma possuída que cobriu tudo, decidiu se aproveitar da situação e juntar tudo em uma só criação. Esse novo animatrônico não só juntou as almas de William e Andrew em um corpo só, também introduziu um terceiro espírito no corpo. Essa era uma criança chamada Jake, cuja morte chocantemente não tinha nada a ver com a Freddy's nem com William. Devido ao seu bom humor Bizarro, né? Não, só botou aí, é isso. comparado aos outros dois, ele pôde pilotar o animatrônico, enquanto William e Andrew estavam presos no banco de trás. Taggart ficou maravilhado com essa criação, mas sua felicidade não durou muito tempo quando William convenceu Jake a dar um tapa nele. No fim das contas, a presença de Afton dentro do animatrônico causou a morte imediata do cientista. Jake ficou aterrorizado com isso, mas Andrew não pareceu se importar muito com a situação. Depois de analisar o problema, eles deduziram que era só melhor esperar outra pessoa lidar com a situação. Então eles ficaram lá esperando até um coletor de lixo encontrar eles. Mas no fim das contas, um toque já foi suficiente pra matar esse cara também. Jake imediatamente percebeu quem era o culpado por isso. William já estava passando uma vibe ruim, mas agora ele parecia orgulhoso do que aconteceu. Mas quando Jake tentou explicar isso, Andrew defendeu o William. O que você tem contra ele, cara? Ele só trapaceou no Uno. Ele acabou de... Fedubs, nossa, filha da mãe. Cala a boca! Isso aí é mentira. Não, eu fiz isso sim. Na verdade, eu matei você também. Ah, tá. Eu lembraria de ter sido assassinado. Jake precisava resolver isso e rápido. Depois de uma discussão interna, ele descobriu que o Andrew gritava com as coisas pra soltar sua raiva. Com essa informação, Jake imaginou que juntar todas essas peças pode ajudar a recuperar a memória de Andrew. Assim, ele lembraria por que o William é um problema e eles poderiam se livrar desse rato roxo. Depois de algumas semanas por aí catando lixo, e só alguns acidentes indesejados, o fantasma despedaçado levou sua coleção a uma fábrica abandonada pra usar ela no compactador de lixo. De repente, brotando na cena era o detetive Everett Larson, que estava perseguindo o fantasma esse tempo todo pra tentar lidar com o divórcio dele, ou sei lá. Larson pegou sua arma e se preparou pra atirar, mas Jake percebeu ele e deu um mortal pra dentro do compactador só pra evitar a situação. Enquanto o fantasma era esmagado junto do lixo, o Andrew finalmente lembrou porque ele odiava tanto William Afton. Ele estava mais que pronto pra cair na porrada com o cara que assassinou ele, mas ele percebeu que a luta não ia ser muito justa. Quando o fantasma deu um mortal pra dentro do lixo, a alma de William se transferiu pra sucata e começou a moldar um corpo completamente novo. Depois de causar uma reação em cadeia com o maquinário velho, William explodiu a fábrica e usou o entulho pra sua própria vantagem, virando uma aberração de 5 metros de altura. Então, querendo evitar prejuízo, Andrew meteu o pé de fininho enquanto ele ainda podia.
Larson, chocado com quanto essa situação escalonou, passou o tempo insultando o coelho de lixo gigante. Mas isso não afetou William, e ele simplesmente proclamou: Eu sou a agonia! A ideia é maneira. Alguém aí disse agonia? Eleanor também estava lá, aparentemente. Após descobrir sobre a existência do amálgama Efton, ela se jogou em cima dele para tentar absorver o seu poder. Isso fez Efton ficar ainda mais violento, e Larson foi quase assassinado pelo amálgama. Mas antes que ele morresse, ele começou a ouvir uma voz saindo da sua bolsa. Era a máscara da marionete, ou pelo menos foi o que a mente delirante dele deduziu. Charlie esteve De qualquer aqui, forma, exatamente. ele lançou a máscara na canela de Efton, e o impacto fez ele desmoronar que nem um castelo de cartas. Enquanto Efton afundava no Anti-Charlie. lago, ele percebeu Eleanor fugindo do seu corpo destroçado e reconheceu ela imediatamente. Além dela ser sua criação de férias durante a sua viagem no tempo, ele sentiu rancor emanando dela e sabia que só podia ser uma pessoa. A mulher que ele provavelmente já amou, mas que com certeza já odiou, conseguiu ser maior do que ele jamais foi. Então, ele a admirou em beleza e melancolia, enquanto tudo apagava. William Efton estava morto. Agora, com o amálgama destruído, o fantasma foi tentar ajudar o Larson. Jake estava sozinho, mas ele não ia permitir que ninguém morresse. Socorro. Então ele deu um tapão nele com a sua bateria. Isso fez a agonia deixada por Efton ser absorvida completamente. Agora que Larson estava um pouquinho menos morto do que antes, ele imediatamente foi tretar com Eleanor. Ela não ficou nada impressionada com isso e puxou ele para ver os melhores momentos da própria mente. Suas investigações, sua caça ao fantasma despedaçado, seu casamento fracassado. Quem você acha que estava por trás de tudo? Sei lá, azar? Eu pensei que tinha deixado mais óbvio. Mil É perdões. tudo culpa dela. Tá vendo? Enfim, Ela é o era capeta. eu o tempo todo. Ela é realmente o ruim. O ruim 2. Você não sabia, Larson. Mas eu sempre estive lá. É a teoria que a galera gosta aí, ó. É isso aí que vocês gostam aí, ó. Eleanor é Larson, tudo. horrorizado pela verdade que foi esfregada na sua cara, imediatamente atirou na Eleanor 4 vezes seguidas. Isso desorientou ela o suficiente para eles irem para outra memória, onde Larson pegou um taco e deu uma paulada na cabeça dela. Isso continuou rolando por um tempo, deixando Eleanor mais fraca, mas também não adiantando muito no final das contas. Olhando por fora, a Eleanor e o Larson só estavam quietinhos no cantinho deles. O fantasma despedaçado ficou entediado, então Jake decidiu ver o que aconteceria se ele tocasse na Eleanor sem o toque infeccioso do Efton. Isso permitiu que o fantasma infiltrasse as memórias dela. Enquanto Larson e Eleanor ainda estavam tendo sua briguinha, Jake descobriu a pior memória da Eleanor. Eu acho que o Darth Vader aparece nesse. Opa, spoiler. Confuso querendo saber qual era o problema, mas de qualquer forma decidido, o fantasma pegou a Eleanor e lançou ela na memória onde ela ficaria presa pra sempre. Agora que Jake tinha livrado o mundo do ódio da Eleanor, ele se sentiu satisfeito com seu propósito. Com vai isso, embora. ele partiu desse mundo e o fantasma despedaçado parou de existir. Larson, parado nos destroços de uma fábrica Não com dois entendendo robôs mortos do bosta lado nenhuma. dele, pensou o que ele faria agora. Ele sabia que isso ia causar um fuzuê no departamento de polícia se ele não tivesse uma boa explicação do que aconteceu. Exato. Então ele tacou os corpos da Eleanor e do fantasma dentro da piscina de bolinha da Freddy's e colocou a culpa toda na Fazbear Entretenimento. Michael Efton, Tá certo, é recebendo deles muitas mesmo a críticas culpa. por ter revivido a empresa, tinha que achar uma forma de salvar sua reputação antes que tudo desmoronasse de novo. Ele checou seus planos para ver se algo ajudaria, e pro seu alívio tinha uma solução perfeita. Tudo que Mike tinha que fazer era encobrir as acusações como eventos fictícios de uma franquia de videogames. Fácil! Depois de interrogar seu conselho administrativo para ver se algum deles lá. sabia fazer um jogo, um deles disse que conhecia um cara que fazia isso. Isso levou Mike a um desenvolvedor de jogos indie que tinha uma esperança pelo sucesso. Essa referência ninguém vai pegar. Isso aqui é o nome da loja que o Scott Calton trabalhava. Era dólar alguma coisa. Não sei se é o mesmo nome, mas era $1 ou Dollar Corporal, ou era o mesmo nome. Mas o Scott Calton trabalhava nesse mercado aqui. Steve's Snodgrass. A única obra notável de Steve era um jogo promocional do L-Tip que foi massacrado pelos críticos. Mas Mike sentia que ele tinha muito potencial. O Steve só precisava de uma gotinha de motivação, Exatamente, esse cabelo de Hatsune Miku maravilhoso. mas o Mike deu um balde inteiro. Steve, animado para finalmente usar seu estilo estranho de modelagem de forma apropriada, rapidamente criou um jogo chamado Five Nights at Freddy's. Ele era bem simples, mas Michael sentiu que era o ponto de partida perfeito. Assim que Steve lançou o jogo fingindo que ele era completamente não autorizado, ele imediatamente virou uma sensação. Pessoas do mundo inteiro estavam jogando.
E o mais importante, pessoas interessadas na lore secreta do jogo começaram a misturar fatos históricos com ficção moderna. Boa, filha do mamãe, isso aí! Ai, nossa, que raiva que eu tenho, sabe por quê? A galera já sabe que eu tenho ódio disso, que eu tenho ódio desse negócio. Ai, vamos misturar a realidade com Five Nights at Freddy's. Deu uma das maiores dores de cabeças da minha vida, essa bosta! E não fui nem eu que fiz! Foi esse doente! Esse corno aqui, esse filho da mãe, que ele é chamado pro filme, ele é chamado pra ai, vai fazer voz de Toy Bonnie, vai fazer voz de não sei quem, põe ele lá, ele é o Ness, não sei o que, ele chama, né? Ele causou um inferno inteiro na primeira porra de teoria do cara, mostrando a vida real, aí eu, no Brasil, tomo no cu, né? Eu aqui nesse país, do nada, a galera acredita no bagulho que foi ele que inventou. Foi esse filho de uma égua aqui, ó. Esse puto. Que depois... Ai, vou me aposentar agora, guys. Não quero mais. Você fez um monte de bosta. E aí cai do bagulho de um cara acreditar, pôr numa série e falar que a culpa é minha. E eu ganho alguma coisa com isso? Nada. Só pau e água. Bosta. Michael precisava de uma sequência e rápido. Então Steve inventou mais 2 jogos em poucos dias e os 2 foram um sucesso. Mas Mike rapidamente percebeu que esses jogos não estavam ajudando com as controvérsias atuais da empresa. Seja lá quais segredos o Henry estava guardando, não era um problema do Mike. Então Mike decidiu assassinar o Steve Snodgrass e encobrir a morte dele com um spin-off feito por fã. Com isso resolvido, Mike rapidamente encomendou uma série de livros para encobrir os boatos sobre a Eleanor e o fantasma despedaçado. Apesar do fato de que todos conheciam essas ameaças públicas, a ideia de ler sobre eles imediatamente fez Barão Von Bear. Tudo que Michael precisava fazer agora é juntar todos os pontos soltos acusando Steve Snodgrass de ser um lunático qualquer querendo defamar a imagem da empresa. Então ele contratou um estúdio chamado Silver Parasol para fazer um jogo de realidade virtual que concretizava todos os rumores da Freddy's como nada além de ficção. O desenvolvimento foi bem normal em sua maior parte. O estúdio focou em recriar os 3 primeiros FNAFs como jogos VR. Então Mike pessoalmente ofereceu vários rabiscos das suas experiências de vida para o estúdio usar como inspiração para novas fases. Além disso, ele também entregou várias placas e circuitos para eles. A maioria vindo do Scrap Trap e de um endoesqueleto velho aí. Ele disse que isso ajudaria os personagens do jogo a terem uma programação mais autêntica. E todos contestaram dizendo que não é assim que funciona. Depois de algumas negociações, o Michael convenceu o time a escanear os circuitos mesmo assim. Isso não pareceu ajudar muito inicialmente, mas logo algo despertou dentro do jogo que ninguém sabia sobre ainda. William Afton, apesar de tudo, conseguiu voltar de novo da sua erradicação completa. Isso Não. Ai, eu amo que a galera vai levar isso aqui a sério. A galera vai levar todo esse vídeo a sério. Eu amo. O que vai ter de jeito do TikTok agora, essas semanas? O que vai ter de gente falando? Não, é isso mesmo, não sei o que e tal. Eu vi lá no canal do Core. Falando que é piada, que é tudo humor, é pra zoar, é pra rir. Não pode mais. Não pode mais! É um programa chamado Mimic 1 tendo absorvido o remanescente do Scrap Trap. Observando o espaço virtual à sua volta, William começou a explorar os arquivos tentando achar uma forma. Eu nem ligo mais! Pra sua tristeza, os modelos de Springbone e Springtrap disponíveis não agradaram muito ele. Então, William usou o poder dos softwares de modelagem 3D para manifestar uma versão digital do seu amado pijama. Para salvar sua nova forma, ele substituiu um arquivo de um modelo descartado do Springtrap chamado Glitch Trap e decidiu que isso era perfeito. FBX. Ele pensou no nome Malhair, mas ele percebeu que não fazia ideia de como renomear um arquivo, então ele só decidiu aceitar. Com o desenvolvimento chegando na fase dos testes beta, Glitch Trap encontrou Jeremy Fitzgerald II, o guarda noturno que levou umas mordidinhas do Balloon Boy. Trabalhando como inspetor de qualidade, Jeremy decidiu que Glitch Trap não era nada mais do que um bug. Mas com o passar do tempo, ele começou a ficar intrigado com o coelho virtual sempre reclamando sobre os modelos de personagem e mapas do jogo. Jeremy concordou que isso era um problema, e ele prometeu a Glitch Trap que ia resolver isso e tornar o jogo o mais fiel possível. Os outros desenvolvedores, no entanto, começaram a se sentir insultados com tantas críticas vindo do Jeremy. Nenhuma delas fazia sentido, nem era útil, então eles decidiram... O Bonnie azul! Com uma guilhotina de cortar... Pera aí, deixa eu ver as reclamações ali. É a reclamação da comunidade. O Bonnie azul devia ser roxo. Nightmare não sei o que, tem que limpar toda hora essa merda. Foxy não tem muitos levels, ele é o melhor. Deveria ter mais sangue, gore!
É verdade, o Ferdinand deve ser amarelo e não Eles marrom. decidiram se livrar dela. Com uma guilhotina Ai, de cortar socorro. papel, o time de desenvolvimento arrancou o rosto do Jeremy e fez parecer que ele mesmo tinha feito isso numa crise de insanidade. O Jeremy não gostou muito disso, então ele finalmente largou o emprego e processou a Silver Parasol por ter cortado o seu rosto. Com a vaga de emprego agora aberta, uma sucessora conhecida como Garota da Fita tomou seu lugar. Assim como Jeremy, a sua vida era estranhamente interligada com a Fazbear Entretenimento. Meu Deus do céu. O irmão dela conseguiu despertar nela um grande interesse pela empresa durante a construção da Fazbear's Fright. Agora que ele tinha sumido, ela decidiu parar de enrolar e participar na atual renascença da empresa. Glitchtrap, assim que viu ela, assumiu que ela fosse da mesma família do cara do telefone e que ela não era confiável. Ele Meu já tinha Deus, sido que queimado horror. pelo pai e pelo irmão dela, e ele não queria que isso acontecesse de novo. Então, Glitchtrap se esforçou ao máximo para tentar assustar ela enquanto ela testava o jogo. Ficando aterrorizada com essa anomalia e descobrindo que a desenvolvedora faliu depois do processo do Jeremy, do processo. ela começou a gravar Ai. fitas registrando a presença de Glitchtrap e alguns outros detalhes que possam ajudar um futuro beta tester que a substituísse. Enquanto ela continuava tentando deletar a anomalia do jogo, Glitchtrap bolou um plano para se vincular às fitas virtuais para prevenir que ela o matasse. Mas quando ela descobriu, já era tarde demais. Então ela escondeu os arquivos pelo jogo o melhor que podia antes que o desenvolvimento fosse transferido. Mas Glitchtrap não ia deixar ela escapar tão facilmente. Então, no seu último dia de trabalho, Ai, ele meu criou um Deus do nível céu. especial só pra ela. Seguindo as dicas dele, a garota da fita rapidamente percebeu que ele era o responsável pelos assassinatos da Freddy's o tempo todo. Cada vez mais entrelaçada nessa realidade virtual, a garota da fita se encontrou presa na roupa do Freddy Fazbear enquanto Glitchtrap celebrava sua morte digital. Agora que a Silver Parasol não estava mais desenvolvendo a experiência virtual Fazbear, Mike eliminou qualquer evidência da existência Meu da Deus. empresa ou dos funcionários. O estúdio Explodeu a substituto empresa era inteira. administrado pela própria Fazbear Entretenimento. E eles anunciaram vagas de emprego para novos beta testers. Em pouco tempo, uma nova funcionária descobriu o anúncio e se inscreveu lá! assim que possível. E essa concorrente era uma fã doente de Five Nights at Freddy's chamada Vanessa Shelley. Vanessa estava extremamente animada com a chance de testar um jogo novo de FNAF. Medo. Ela não tinha muita certeza que esse estúdio novo ia manter a mesma essência da trilogia dos Bosta. É muito. É a porra do Mimic, a porra do Tiger Rock. Desenvolvimento de jogo para idiota. E ele casualmente deitado lá na Vanessa. Quando você começa a parar a pensar um pouco, que é um exagero, mas de certa forma isso mais ou menos aconteceu. Pra explicar que eles acharam o bicho do Security Breach e tudo. Aí como você fala, isso realmente pode ter rolado, que o bicho tava só lá de boaça. Ai, mano do céu, que inferno, que raiva dessa franquia, que raiva desse jogo, velho. Grass, mas ela decidiu ser otimista. Ai, que Colocando o inferno headset na pela vida. primeira vez, Vanessa jogou o jogo inteiro com nada além de entusiasmo. Experienciar sua franquia favorita com tanta imersão era uma sensação única e ela tava adorando. Ela tava meio desapontada que a maioria dos detalhes de lore Que foram medo. cortados. Mas isso não era nada demais comparado ao resto. Mas enquanto ela jogava, ela começou a perceber uns bugs estranhos espalhados pelos níveis. Talvez essa fosse uma história nova que ela pudesse desvendar. Depois de descobrir uma área secreta dentro do jogo, Vanessa conseguiu juntar as gravações da Garota da Fita e descobrir a Que verdade. medo. Mas pro pavor dela, isso não era lore nova. Isso era real. Percebendo isso, Vanessa sentiu um calafrio nas costas quando ela virou e encontrou uma certa pessoa atrás dela. O que tá pegando, boba? Que foi? Não curtiu a voz? Esse aqui é melhor? Depois de uma pausinha pra se recuperar, ela hesitantemente recolocou o headset e voltou a testar o jogo. Enquanto jogava, que bosta ela percebeu e que mijo. Glitchtrap ficava mais tangível proporcionalmente às fitas que ela encontrava. Maravilhoso. Vanessa estava desconfortável, mas decidiu que talvez fosse melhor conversar com a anomalia. Glitchtrap ficava na sua frente em silêncio, então ela levou isso como uma deixa pra falar. O que começou como uma conversa sobre a experiência de testar o jogo, levou ela a falar toda a sua interpretação da timeline de FNAF, incluindo todas as mídias externas que ela conhecia. Aí quando o Ivan. Jack viu ele imitou perfeitamente o padrasto e depois enfiou ele em um forno na Fazbear's Fright. E eu acho que o lugar pegou fogo. Mas no FNAF 3 não pegou, então a comunidade tá meio... Glitchtrap já tinha ouvido o suficiente. Seja É do What We Found isso aí. É Fazbear Frights também. lá o que a Vanessa estava contando, Socorro. não tinha nada a ver com o que realmente aconteceu. Então ele explicou a ela todos os eventos da sua vida, da criação do Ferdinandão até a erradicação da amalgamação do Afitão.
Vanessa estava radiante. Ela nunca esperou ouvir uma explicação tão compreensível da história da Freddy's. E ficou chocada com o quão diferente... Compreensível pra cacete, isso mesmo. Ai, eu vou me matar. Era a verdade comparada à história que era contada nos jogos de FNAF. Com isso, exatamente, ela decidiu que queria eu ajudar prefiro Glitchtrap a fugir do jogo. Então, como qualquer pessoa racional faria, ela deixou Glitchtrap infiltrar sua mente. Tirando o headset, Vanessa agora via William ao seu lado no mundo real. Que é, velhinho? Não sei, eu acho que eu prefiro a outra voz. Você é tão chata. Afton, habitando a mente de Vanessa, não estava muito feliz em habitar o corpo de outra pessoa de novo, então implorou que ela o ajudasse a achar um corpo novo. Depois de processar tudo o que ele contou, Vanessa decidiu que iria fazer sua própria roupa de coelho para manter William satisfeito enquanto eles achavam uma nova forma física para ele. Deus Mas já céu. que isso ia demorar, ela acabou só fazendo uma máscara pro festival de Halloween que a Freddy estava planejando. Falando nisso, Michael Afton estava planejando algo grande. Ele já tinha atrasado seus planos de fazer uma figura paterna animatrônica tempo suficiente. Tava na hora de começar. Mas ele precisava de um molde perfeito, algo que o seu próprio pai criou. Depois de um tempinho, Michael visitou o cemitério e desenterrou o corpo do Fredbear original. Ele ia reviver o animatrônico e transformar ele no papai urso perfeito. Não fazendo ideia de como reviver uma inteligência artificial, Mike deduziu que quantidades obscenas de eletricidade iam dar pro gasto. Então ele Sai do rapidamente fake recosturou o Frankenstein, Fredbear e fez alguns O Dreadbear. experimentos para fazer ele voltar à vida. E foi um sucesso. Mas Mike perdeu um pouquinho a noção do tempo. A Fazbear Fall Fest era em poucos dias e ele ainda não tinha feito a atração principal pro evento. Mas ele percebeu que ele poderia apresentar esse Frankenfred dele como Dreadbear enquanto ele não consertava ele por completo. Isso funcionou perfeitamente. Finalmente o Fredbear era a estrela do show pela primeira vez em décadas. Durante o festival, Vanessa refletiu sobre as suas escolhas de vida. Enquanto ela se entediava com as diversas atrações, William finalmente descobriu que era o Michael por trás disso tudo. Pela primeira vez na sua existência prolongada, William finalmente se sentiu relativamente orgulhoso do seu filho. Antes que ele pudesse processar essa nova emoção, Vanessa acidentalmente esbarrou no empresário. Vanessa, morrendo de vergonha, começou a se desculpar desesperadamente, enquanto Meu Deus, Mike que só horror. encarava ela e esperando ela ir embora. Isso fez Vanessa tagarelar mais uma vez sobre a sua obsessão com essa empresa. Só que dessa vez ela tinha todo o conhecimento do William ao seu dispor. Michael, inicialmente desinteressado, ficou intrigado com o inexplicável conhecimento de Vanessa sobre a história da Fazbear Entertainment. que medo. Depois de avaliar se ia ou não se livrar dela, ele decidiu que ela podia ser útil e ofereceu a ela um novo emprego bem especial. Vanessa agora era parte da equipe de segurança de um novo projeto de Michael, o serviço Funtime da Fazbear. Ah, não! Isso era um serviço de entrega não, especial onde a Fazbear Entretenimento produzia em massa réplicas de alguns dos... Não! Ai, eu vou deletar o canal, mano. Não, eu odeio. Cara, a pior parte do documentário é essa bosta de AR. Mas tem que pôr, mano, porque ele existiu, tá ligado? E tinha lore dentro dele. Que raiva do Scott Calton, velho. Que raiva. Nossa, eu vou falar pra vocês. Um dia eu vou fazer o meu jogo, não vai ter nada dessas palhaçadas. Assim, vai ter umas coisas bizarras, com certeza. Mas, nossa, eu vou explicar bonitinho. Ninguém vai ficar com dúvida, mano. Pelo amor de Deus, isso aqui é muita putaria, velho. personagens mais icônicos da história da empresa e alugava eles. O que acontece com por preços isso aqui é criminosamente putaria, altos. velho. Pelo Vanessa amor de ficou Deus, vai pro fascinada com inferno. essa ideia. Vai E pro o William inferno, percebeu que cara. seria a oportunidade perfeita de recriar sua fursuit favorita. Então, em seu primeiro dia de Ah, segurança, não! Vai Vanessa fora a hackeou teoria o da sistema porra do com Party facilidade Trap! e ele encomendou a produção de animatrônicos Springtrap. Que Quando raiva! os executivos perceberam isso, eles só ignoraram, porque imaginaram que o aluguel de Springtraps provavelmente traria lucro suficiente. William ficou em Não, êxtase vendo Burroughs seu é corpo do- perfeitamente também do Tales recriado, from the mas ficou com o Pizzaplex. pé atrás vendo que a Fazbear tinha produzido tantos dele. Ele não queria ser só mais um Springtrap por aí. Ele queria ser único. Vanessa ficou confusa com ele mudando de ideia do nada, e eles começaram a discutir sobre Ele é a um integridade de um desgraçado só mesmo. Springtrap. De saco cheio, Vanessa bateu a cabeça em uma das réplicas para tentar fazer uma transferência. Isso acabou desacordando ela, dando a William completo controle sobre seu corpo. Sabendo que isso podia ser útil no futuro, ele pesquisou como induzir a obediência em seres humanos para garantir que ele pudesse fazer isso quando fosse vantajoso. A porra isso, do AR. junto de outras pesquisas preocupantes, alertou o departamento de TI imediatamente. Infelizmente, a única pessoa que se importou em entrar em Ai, contato o com a Vanessa, Cabreira! Luiz, estava mais interessado em tomar um cafezinho do que descobrir porque ela queria cortar as pessoas no meio. Quando Vanessa recuperou a consciência, ela não tinha nenhuma memória do que William tinha feito e só voltou a trabalhar normalmente. Mas sempre que William tomava o controle, Luiz mandava mais um e-mail perguntando por que a Vanessa estava ignorando. Isso levou a várias
Oi, a administração liga muito para as pesquisas, fica funcionando, não sei o quê. Por favor, para de pensar mais de tudo durante o expediente. Desce um cafezinho hoje, amanhã, todo dia. Brett! Conversas e convites pra cafezinhos nada recíprocos. Mas tirando isso, o serviço Funtime era um sucesso. Fake fã de café, frappuccino sola, bloqueei. Os animatrônicos eram alugados constantemente. Fake fã de café. E o lucro gerado inspirou Michael a oferecer novos personagens e variações dos personagens existentes. Só tinha É a porra do AR. Além das mortes ocasionais causadas pelos animatrônicos assassinos à solta, caminhões de entrega de animatrônicos e pizza começaram a ser atacados por ursos. Pra surpresa de Michael, ursos adoravam Nossa, vai contar aqui na... Nossa, não, isso aqui no universo de Five Nights at Freddy's, vocês sabem. Acho que a única informação realmente mais, assim, do universo de Five Nights at Freddy's, ursos não existem. É uma coisa assim. Eu lembro, acho que foi no Security Breach que comenta que ursos são extintos. Uma parada assim. Por isso que a galera tem tanta... Ah, vamos ver os ursos mecânicos de novo. Uma parada assim que eu me lembro. Mas tem. Gosto de pizza. E odiavam os animatrônicos da Fazbear. Isso era graças ao seu soberano, Ferdinando von Bernard. Mesmo sendo artificial, o poder cósmico de Ferdinando permitiu que ele se integrasse perfeitamente na sociedade dos ursos. Sua aparência indicava a ursos do mundo inteiro que ele era algo especial para sua raça. E ele lhes forneceu com conhecimento além do imaginável. Mas a coisa mais importante que Ferdinando ensinou foi guardar rancor da Fazbear Entretenimento. Ser abandonado e substituído pelos seus criadores era uma coisa, mas seu arqui-inimigo Michael virar CEO da empresa era outra. Michael estava perdendo pelo menos 5 empregadores por dia devido a esses ataques de urso, e lidar com os processos resultantes foi a gota d'água. Então ele chamou Vanessa para uma reunião privada e citou a brecha de segurança que ela causou no serviço Funtime. Ela ficou aterrorizada pensando que seria demitida, mas na verdade Michael precisava que ela hackeasse e programasse nos robôs uma ordem de guerra. Depois de algumas instruções, Vanessa hackeou novamente o serviço Funtime para ordenar os animatrônicos a atacarem os ursos. Com o clique de um botão, a grande guerra ursa começou. Em pouco tempo, animatrônicos e ursos se enfrentavam de todos os lados. Os ursos que conseguiam reagir iam para a linha de frente sempre que possível. E logo 2 aliados chegaram para ajudar. Era Trevor o Caixa e Haroldo o Zelador, também conhecidos como Shadow Freddy e Rick Vesvasquez. Ambos tinham acabado de ser demitidos dos seus empregos na Freddy's e Michael tinha cortado completamente a pensão deles. Rick Vesvasquez torturou um cliente por ter trapaceado no Pac-Man, e pelo visto isso foi a gota d'água. Shadow Freddy não queria trabalhar sem o seu parceiro, então Mike decidiu demiti-lo para que ele não pudesse se demitir formalmente. Com nada a perder, Shadow Freddy e Rick Vesvasquez tentaram ajudar os ursos na guerra para rebelar contra Michael. Socorro! Infelizmente, enquanto Shadow Freddy levava uma fila de Konga de ursos até a vitória, eles foram obliterados por fogos de artifício. Com o remanescente de Shadow Freddy espalhado por Hurricane, a fúria de Rick Vesvasquez foi tão forte que ele conseguiu desativar os servidores do serviço Funtime e acabar com a carnificina. Mas isso foi tarde demais, infelizmente, e ele seguiu em uma jornada para recuperar os restos do seu parceiro. Ferdinando, descobrindo que Mike quase obliterou seu povo, sabia que tinha que consertar isso de alguma forma. Depois de atravessar realidades para bolar o plano perfeito, Ferdinando entendeu o que ele precisava fazer. Por segurança, Ferdinando transportou todos os ursos pelo espaço-tempo para uma nova dimensão que ele chamou de Para-Urso, e esperou a hora perfeita. Agora que os ursos estavam extintos, Mike não tinha nenhuma ameaça à sua Eu não sei do que ele tá falando. FNAF World, talvez? Não sei. empresa. Além disso, o sucesso corporativo dele captou a atenção de todas as maiores empresas do país. A crise conjunta de todas elas geradas pelo massacre de Eleanor permitiu que Mike comprasse todas elas por preço de banana. E a Fazbear Entretenimento virou uma mega corporação no piscar de olhos. Com isso, tudo estava pronto para que Mike construísse o Mega Pizzaplex dos seus sonhos. E o conselho da cidade de Hurricane não podia negar dessa vez. Michael estava orgulhoso da Vanessa pela cooperação. E apesar dela não ser qualificada para uma promoção, ele ordenou que o conselho administrativo a transferisse para chefe de segurança da Pizzaplex quando a construção terminasse. Ainda ia demorar para que esse projeto ficasse pronto, mas Michael tinha certeza que não seria nada menos que seu magnum opus. Por enquanto, ele contemplou os seus 2 projetos pessoais. Dreadbear foi um ótimo elemento para Fall Fest, mas a decadência de seu corpo não era sustentável a longo prazo. Então, Michael coletou a IA de Dreadbear para usar em um novo animatrônico, uma versão glam rock de Freddy Fazbear. Tudo que faltava agora era usar o seu Fazgroot. Mas o Glam Rock Freddy não era o Michael Afton? Ah, tá, né? O seu verdadeiro propósito. Aí isso é muita loucura pra essa série, né? Com confirmação de professores de ciência nada confiáveis que a substância funcionava, Mike estava confiante que o seu sonho mais distante viraria realidade. Explorando cada centímetro de Hurricane, Mike procurou o remanescente que ele tinha tossido depois do incêndio da pizzaria para trazer o seu irmão mais novo de volta.
Depois de vaporizar Rufus Vasquez com a sua lanterna, Michael finalmente achou O o que AR procurava. também. Uma energia caótica emanava do novo remanescente que ele descobriu. E ele sabia que tinha encontrado. Capturando o remanescente e voltando pra casa, Mike igual um guiou a Pokémon. alma da criança até o Fazgroot e observou enquanto o garoto era finalmente reconstruído. Agora que seu irmão voltou a existir, sua memória veio junto. Depois de tanto tempo, Michael finalmente lembrava o nome dele. Gregory Afton. É isso aí! Pegou a teoria que eu não achei que ia pegar e pegou outra! Tão desgraçada quanto! Tão filha de uma puta quanto! Tá bom, eu espero que isso aí tenha sido o suficiente. O episódio Não, final eu te deve odeio, sair bem cara. mais rápido que esse, então eu tenho que me preparar, né? Peraí, final? O Security Breach vai ser o fim? Aham, é só isso. Nenhuma carta na manga. Tudo vai acabar com... Você vai ver. Até a próxima. Que raiva. Que raiva que eu tô de vocês todos que participaram disso. Tô com raiva desse Wolf Troop, velho. Como eu disse, era Fedubs. Na hora que eu ouvi a voz, eu sabia. Ah, mas é Sayuri. Detetive Larson, ele mesmo. Não, não é ele. Ah, é que ele não fala, né? Cadê? Por que eu não estou aqui? Você não me deu créditos, Pedro. Você não me deu crédito. Eu falei como pai do Oswald. Você não estou aqui. Eu falo. Olha, não me deu créditos. Olha, não deu. Quem diria um artista não deu créditos? Olha, não deu créditos. Não deu créditos. Estou magoado. Estou triste. Não é possível. Tá igual Universal mesmo e as coisas, né? Aqui eu só tomo na tarraqueta. Não sou chamado pra porra nenhuma. Vai tomar no nariz, velho. Ai. Tudo é humor, tá? É piada, é brincadeira, não é pra levar a sério. Se você fez esse vídeo e você levou a sério, pelo amor de Deus, você perdeu. Você já perdeu. Não é pra levar a sério. Tudo isso aqui foi uma obra de humor, de entretenimento. Não leve a sério, pelo amor de Deus. Bando de filho de uma mãe. Pior que a galera vai levar. Eu tenho raiva de vocês por isso. Tem mais alguma coisa? Mais alguma coisa antes que eu dê um murro na minha cara e eu fundo a minha cabeça na parede? Ai, Jesus Cristo, deixa eu ver aqui. Ai, não tem, não botou, né? Não, beleza, Pedro, beleza. Não, beleza. Ai, vai no canal. Não, beleza. Galera, se inscreve aqui nesse canal, deixa o like aqui. Não, beleza. Não, pôs minha voz lá no pai do Oswald. Não, beleza. Não tem nada aqui. Não, beleza. Vou mostrar ainda na tela, vai ficar gravado. Eu vou mostrar na tela aqui, ó. Não tem nada aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, tá aqui o Wolf Troop, não sei o que, bibibi, bobobó, telespectador, bababá, Phineas Target, bababá. Tá aqui, ó, Eleanor, William Afton, o Caio no Garoto, o Andrew Fedubs, Jake Sopita, não sei o que. O Jake, que o Andrew é a voz da Fedubs. Por que aqui tá um nome? Por que tá trocado? Tá. Quem fez o Andrew? A Fê ou a Sopita? Escolhe uma, Pixel Pietro, pelo amor de Deus. Tá trocado, cara. Ai, não, beleza. Não, ai, vai aí, coloca o core lá, vai do cara, criança do capeta. Não, beleza. Não, beleza. Deixa eu ver, o Troop, ele já fez a outra parte? Deixa eu ver. Não, ele não fez ainda. Parou naquilo lá, fez o ano passado. Ó, a galera que fez o bagulho do Brasil e tal, não sei o que. Não, beleza, ó. Não, beleza. Não tem a parte 4 ainda, tá? Só pra galera vai perguntar, não tem ainda, nem o fez, e então tem que esperar. É isso. Mas, ó, não, beleza. Não, ó. Muito obrigado a vocês que assistiram aqui. A vocês que falam, obrigado, Core, pelo vídeo. Muito obrigado, Core, por falar. Obrigado a vocês que lembram de mim, que lembram da minha pessoa, que deixam gostei. Não, obrigado a vocês, né? Diferente de uma pessoa que falou que eu sou o pai do Oswald, bota até minha voz e não põe nos créditos, né? Beleza. Obrigado, viu, gente? Tamo junto, viu? Ó, vocês são incríveis. E todo mundo da dublagem mandou bem demais. Tirando o cara que organizou, né? Que ele usou minha voz e não põe os créditos. Beleza.
beleza. Não, beleza. É tudo humor, é tudo piada, pelo amor de Deus, não leve a sério, tá bom? É tudo brincadeira, é tudo pra rir, tá bom? Muito obrigado, me despeço de vocês e até a próxima.